Olá, pessoal, tudo bem? Professor Edivaldo na área aqui, professor de História. Então, hoje eu vou trabalhar com vocês uma região chamada de Mesopotâmia. Esse nome, Mesopotâmia, quer dizer que é entre rios, né? Nós temos dois rios importantes ali, o Tigre e o Eufrates, ok? Essa região é extremamente importante, também chamada de Crescente Fértil. É muito interessante porque a Mesopotâmia, a gente vai ter uma área, né, que se trata de um planalto, é um planalto de origem vulcânica que fica localizado aí no Oriente Médio, né? Ela é delimitada aí pelos vales do Rio Tigre e Eufrates. É ocupada, inclusive, pelo atual território do Iraque, né? Terras próximas ali na região. E vocês sabem, o Iraque é uma situação lá muito complexa, tivemos guerras, a situação ela é complicada até hoje, desde a antiguidade. É uma região de interesse histórico e geográfico mundial, mesmo porque é uma região que tem muito petróleo, tá? É chamado o famoso ouro negro aí. Se tem petróleo, tem confusão, porque o petróleo, né, é um produto aí extremamente importante para o mundo, de um modo geral. Então, só retomando, né, é uma área muito importante, porque a gente tem dois rios aí, ele fica entre os rios Tigre e Eufrates, e onde tem rio, imagine vocês, né? Na antiguidade, no deserto, com dois rios ali, a gente vai ter uma área extremamente produtiva. Então, tudo isso leva, né, o que é chamado aí de crescente fértil, tá? É uma região extremamente importante, também pela agricultura, né? Tinha uma formação aí de uma luta crescente, né, no território que possuía aí o solo extremamente fértil para as grandes produções aí. Outra característica aí da região é que ela realmente passavam muitos povos nômades ali, né, oriundos de diversas localidades ali do Oriente Médio. E o que são povos nômades, né? As pessoas que andavam, né, se deslocando de um lugar para outro. Então, quando não tem uma residência fixa, é chamada de nômade, pessoa que vive, né, perambulando aí. Era uma terra, né, muito fértil, vazia, né, e que tinha alguns povos que estabeleciam ali na região, né, surgindo assim as sociedades, né, que são chamadas aí de sociedades mesopotâmicas, tá bom? Povos importantes, como, por exemplo, os sumérios, né? A gente tem os amonitas, tem os acádios, os hititas, os elamitas, né? Os cassitas. Então, todos esses povos, mais os arameus, formavam aí o território, né? Com formação de importantes cidades, né, da região, como, por exemplo, Babilônia, né, que é a cidade mais importante, ficou famosíssima aí na época, né, vocês vão observar o porquê. Mas, além de Babilônia, a gente vai ter Quiche, vai ter Assur, vai ter Lagash, né? Então, todas as cidades, uma outra muito importante é Uruk, né? Nippur, Ur. Então, essas cidades, elas formam aí, né, o território, né, que é chamado aí da Grande Mesopotâmia, né? Personalidades importantes aí dessa região começa com um sujeito chamado Assurbanipal, tá? Depois surge uma outra figura muito importante chamada Hammurabi, tá? Tem inclusive o famoso Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, tá? Tem uma outra figura importante chamada de Sargão, tá? Que também vai desenvolver aí uma política interessante na região. Tem um outro muito importante chamado Nabucodonosor. Então, são essas figuras que vão formar aí as personalidades mais importantes, tá, da Mesopotâmia. E aí falar um pouquinho dos povos. Então, os sumérios, na realidade, eles foram provavelmente, né, os primeiros habitantes aí do sul da Mesopotâmia. Uma região que foi ocupada aí por volta de 5.000 a.C. Esses sumérios chegaram e começaram a construir aí suas primeiras cidades, né, da humanidade. Então, as cidades, né, que deram início aí à formação dessa organização, saindo daquele processo de nomadismo,
para a fixação do homem, a gente vai ter as primeiras cidades surgiram aí da humanidade, que é chamada, são 3 mais importantes, né? A Ur, Uruk e Lagash, tá? Mas a formação inicial é desses povos chamados aí sumérios. A organização política era semelhante a uma confederação de cidade-estado. Então, era diferente, como a gente tem hoje, né? Você tem o país, lá não. Cada cidade, ela tinha o seu governo próprio, seus governantes, seus chefes, a sua religião, né? Os militares, né? Como eles desenvolviam. E aí você tem uma figura importante, um chefe que era chamado de pateci, tá bom? Então, essas são as características aí dessa organização inicial da Mesopotâmia e da sociedade. Agora, como que era dividida essa sociedade, né? Então, a gente vai ter aí no topo os sacerdotes. Então, você percebe que, inicialmente, já são importantes essas figuras. Em seguida, eles eram, inclusive, mais importantes do que os aristocratas, né, que vinham em seguida. A aristocracia eram aqueles proprietários. Depois, para dar sustentação para os sacerdotes e os aristocráticos, a gente vai ter aí os militares. Depois dos militares, tem os comerciantes, né? Porque você tem os militares que vão dar apoio aí, vão dar sustentação para o poder dos sacerdotes aristocráticos e, por sua vez, depois aí dos comerciantes. Aí na base a gente vai ter os artesãos, tá? Que são pessoas que vão desenvolver aí o processo, né, da construção inicialmente. E na sequência a gente vai ter aí os camponeses que trabalhavam aí na lavoura, né, para manter essas pessoas das camadas, né, mais altas. E por último, a gente vai ter aí os escravos, famosos escravos, né, que todos sabem que nós tivemos aí depois já no século XVI espalhados aí pelo mundo. Então era essa formação aí que a gente tem, né, dessa população, dessa organização política aí da Mesopotâmia inicialmente. Então, os sumérios também eles são conhecidos pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme, né? Uma espécie de cunha que existe aí. Que eles são chamados de cuneiforme, tá? Esse processo aí. Consistia aí nos registros, né, em placas de argila inicialmente, porque a gente não tinha ainda a folha, né, de papel, como surgiu depois no Egito, mas na Mesopotâmia não tinha ainda. E nesse momento a gente vai ter aí uma situação muito interessante, porque eles possuíam também um complexo, né, sistema de controle de águas dos rios. Então eles já trabalhavam com a irrigação. Como a gente vai ter aí grandes produções, eles já dominavam esse processo aí, tá, da produção e reter essa água para poder fazer a irrigação. Por isso que a gente tem aí grandes, né, produções de grãos, né, para a sobrevivência deles aí. A linguagem escrita era resultado da necessidade humana, né, de garantir a comunicação e o desenvolvimento técnico, tá, dessa técnica aí de produção. Então, eles já vão fazer os registros inicialmente para poder deixar ali tudo muito organizado para essa sociedade que está chegando aí, né? Então, eles se organizavam da melhor forma. Eles realizavam também aí as grandes obras, né, de barragens, diques, né, que hoje vocês observam que precisa de uma engenharia extremamente complexa, mas eles já faziam. Então, a gente observa que os sumérios, eles foram bastante desenvolvidos aí para a época, por isso que eles acabam dominando toda aquela região aí. Também eles utilizavam a técnica da metalurgia, né, que a gente tem hoje, as metalúrgicas, né, que é a transformação do ferro, né, em placas que as pessoas utilizam, por exemplo, aí para fazer os automóveis, né? Então esses caras já dominam. É lógico que eles não fabricavam ainda o automóvel, mas eles já dominavam essa técnica aí da metalurgia, tá? Eles faziam inclusive uma liga com bronze, então ficava uma coisa aí bem legal. Agora é interessante porque a religião deles eram politeístas, né? Então eles acreditavam aí em vários deuses, ok?
Isso é importante vocês observar, porque vários deuses aí são venerados, né, por esses sumérios. Então, quando você tem um único Deus, né, é chamado de monoteísta, né? Mono quer dizer um. Quando você tem, né, politeístas, são vários. Poli quer dizer vários. Aí tem um outro povo importante, né, que são chamados amoritas. É muito interessante porque já foi o declínio aí do império, né? Quando surge aí uma figura, como eu falei para vocês, chamado Sargão. Então ele vai destacar aí na Mesopotâmia, né? Unificando o império, porque era dividida a região ali. Então ele faz uma centralização administrativa da cidade da Babilônia, que era situada aí nas margens do rio Tigre. Como a gente tinha dois rios, consequentemente eles eram divididos. E os amoritas aí eles vão fazer essa unificação. Eram povos semitas, né, provenientes da Arábia, que fica mais ou menos ali na parte alta, né, na região. Edificaram então o primeiro império babilônico, tá? E o que é um império? É quando você tem lá uma figura importante, né, que é chamado imperador, que vai governar, tá bom? Neste momento, a gente percebe que vai mudar aí um pouco as características, né, porque chegam esses povos. Eles são extremamente importantes, porque eles vão fazer aí um trabalho de organização desse império, né, que são denominados aí os neobabilônicos. Então, eles já estão num processo de fundação de um novo império para poder se organizar dentro desse processo aí, tá, dessa sociedade, né, na Mesopotâmia. Aí, dentro dessa formação, surge uma figura muito importante, né, que foi um soberano, um cara chamado, né, Hammurabi, né? Ele viveu aí por volta de 1728 a 1686 e elaborou um código, né? Então, o que é o código? É quando você pega as leis e vai organizando essas leis aí. É o famoso Código de Hammurabi, tá? O que é o Código de Hammurabi aí, né? Tinha um caráter de leis, né, que constituíam, consequentemente, um código severo, tá? Por que ele era severo? Porque ele precisava organizar aquela sociedade e as pessoas não cumpriam as regras. Então, ele precisou fazer uma coisa extremamente, né, severa, extremamente dura, para poder manter ali o poder em suas mãos. Tá? Essa era a ideia que ele tinha. Outro grupo muito importante aí são os famosos, né, assírios, né, também de origem semita. Então, os assírios viviam ali, né, no pastoreio, eles habitavam as margens aí do rio Tigre, e a partir do final do segundo milênio antes de Cristo, eles passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. Então, vocês sabem, quando você tem uma sociedade e ela se organiza através do militarismo, qualquer arma diferente que eles conseguem, eles acabam dominando os outros. E foi isso que aconteceu aí com os assírios. Eles foram extremamente expansionistas, extremamente conquistadores. Então, as conquistas deles, além da Mesopotâmia, eles chegaram até o Egito. Então, eles foram conquistando toda aquela parte ali, né, à esquerda, chegando até o Egito. O centro administrativo do Império Assírio era uma cidade, né, que eles fundaram, chamada Nínive, onde foi, né, feita a Biblioteca Real. Então, vocês observam que eles já organizavam, através daquela escrita, né, cuneiforme que eles já encontraram, né, que os sumérios desenvolveram lá, mas eles vão aperfeiçoar isso aí. Aí surgiu um líder importante, sempre tem uma pessoa, uma figura, né, que domina, chamada Assurbanipal, tá? Com mais de 22.000 placas de argila, né? Então, é muito importante a gente perceber que dentro dessa biblioteca eles vão acumular ali uma imensidão de placas, né, com toda essa escrita aí, e foi muito importante para as pesquisas posteriormente, né? Mas antes era só a escrita cuneiforme era, né, colocadas em placas de argila. Beleza? Então, outra coisa importante que a gente vai ter, né, e outro grupo já mais recente, chamados caldeus.
Esses caldeus, eles ficaram aí por volta de 612 a 539 a.C., um povo também de origem semita, né, que estabeleceu ali na Baixa Mesopotâmia. Então, no início, eles, né, faziam parte aí dessa formação do primeiro milênio e foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios. Então, eles conseguiram se organizar, montar um exército e, consequentemente, dominar os assírios que estavam ali na região. Uma figura que destacou aí, né, um soberano chamado Nabucodonosor, mais conhecido como, né, o conhecido dos caldeus, que foi o Nabucodonosor, uma figura importante, tá? Esse Nabucodonosor, ele vai desenvolver um trabalho aí, né, extremamente sólido, que durou em torno de 73 anos, para vocês terem uma ideia. E ele vai incorporar aí o império, né, não ficar só ali na região, mas também o Império Persa. Então, foi um grande conquistador aí da região. Ele é famoso aí, né, pela construção dos jardins suspensos da Babilônia, tá? A Torre de Babel, aliás, a Torre de Babel, né? Ele governou por quase 60 anos e após sua morte, os persas dominaram também o império ali, tá, da Babilônia. Então, conquistou toda aquela região. Eles cultivavam trigo, cevada, tá? Que era importante aí a alimentação, além do linho para poder fazer a vestimenta, gergelim, né, que é uma comida bem legal, né, inclusive muito gostosa. E, consequentemente, a gente vai ter aí a produção, tá? Essa alimentação, inclusive do azeite, né, que a gente tem até hoje, que é uma alimentação extremamente saudável, tá? Eles vão desenvolver lá, além das frutas, né, das árvores frutíferas, raízes, legumes e assim por diante. Então, a agricultura foi a base da economia aí dessa Baixa Mesopotâmia, em meados aí do terceiro milênio antes de Cristo, que baseava principalmente na agricultura de irrigação. Então, vocês observam que à medida que eles vão aperfeiçoando essa técnica aí da irrigação, eles vão conseguindo êxito e vão melhorando essa produção e, com certeza, ela vai aumentando bastante, tá bom? Agora, já na época, né, os babilônicos, que, né, também povos importantes que surgiram aí, eles vão trabalhar já com astronomia, né, que foi a principal ciência aí da Babilônia. Então, os babilônicos, na realidade, eles dividiram aí um ano em meses, os meses em semanas, as semanas em 7 dias, os dias em 24 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. Então, já a gente observa que foi uma galera que conseguiu êxito já nesse processo aí da astronomia e extremamente avançado aí essa técnica para poder fazer essa divisão que as pessoas antes não tinham, né, ainda essa dimensão. Então, a gente percebe que eles, inclusive, vão se destacar aí na matemática, né? Alcançou grande progresso, né? A necessidade do dia a dia, eles levaram o certo desenvolvimento. Quando eles começam a desenvolver essa parte aí, tá? A Mesopotâmia, a gente vai observar que ela se destaca nesse processo extremamente importante para poder deixar aí a organização da sociedade através da matemática de uma forma mais tranquila e mais organizada, tá? Outra coisa importante, né, foi a medicina que eles desenvolveram. Lógico que os egípcios depois também avançaram, que a gente vai ver posteriormente, mas eles tiveram um progresso aí também na medicina, né? E foram grandes, né, nesse processo aí, que estavam ligados, é lógico que ainda não tão técnica, né, como a gente tem hoje, né, porque hoje a gente já tem uma tecnologia, mas eles trabalharam essa medicina aí na base da adivinhação, né, e desenvolver esse processo aí, tá bom? Os egípcios já avançaram um pouco mais, mas eles que dão início aí a esse processo aí da medicina que a gente conhece hoje, tá? Então, essa parte aí da escrita uniforme ela é extremamente importante, porque a gente vai observar que a partir desse momento melhorou muito, né? Então, a gente percebe que os povos que mais usaram inicialmente essa escrita foram os assírios, hebreus,
persas, surgindo aí uma ligação, tá? Da centralização, justamente para deixar essa coisa mais, né, importante aí para a antiguidade. Então, a escrita ideográfica na qual o objeto representado expressava uma ideia. Então, a gente já vai ter aí uma situação extremamente importante que se destacou nesse mundo antigo. Também eles vão mexer com a parte da literatura, né? Destacam aí os mitos, tá? E a criação da epopeia, que a gente vai ter na época aventura de amor, coragem, o herói, os deuses, né? Como eles eram politeístas, nós tínhamos aí vários deuses, cujo objetivo era obter aí a imortalidade. Então, a literatura deles vai ser centrada nessa questão aí. Agora, só voltando um pouquinho, né, falando do Código de Hammurabi, ele foi extremamente importante, porque foi o primeiro código de leis que se tinha notícia, né? É uma compilação de leis sumerianas, tá? Elas eram mescladas aí com tradições semitas. Então, ele pegou, juntou isso aí e desenvolveu aí as suas leis através desse código. Então, contém 282 leis, tá? Abrangendo praticamente todos os aspectos da vida aí babilônica, né? Passando aí pelo comércio, propriedade, herança, direitos da mulher, família, adultério, falsas acusações e escravidão. Então, tudo ele vai deixando organizado aí nesse livro, nesse código, porque essa sociedade ela era muito dispersa e a partir desse momento já vai ter essa organização aí através desse código, né, que foi extremamente importante. Outra coisa muito legal que a gente vai ter aí é a arquitetura, tá? Que foi desenvolvida, né, através das artes e caracterizou-se o exibicionismo do luxo. Construíram templos, palácios que eram considerados aí cópias existentes dos céus. Então eles tinham uma busca constante, né, para atingir o máximo, o topo e assim por diante. Então, na Mesopotâmia, a gente vai ter aí os deuses que representavam o bem e o mal. Tá? O centro da civilização sumeriana era o templo, a casa dos deuses, né, que governava a cidade. Ao redor do templo, eles desenvolviam normalmente atividades, né, comercial. O pátese representava o deus, né, e combinava os poderes políticos e religiosos. Então, a gente vai ter já nesse momento o mesmo líder, né, político que dominava, ele vai representar aí essa religião. Então, a gente tem a unificação das duas coisas, né? Então, a gente vai ter aí os principais deuses, né, dessa religião. Anu, deus do céu, né, o Shamash, deus do sol, Eliu, né, que era o deus que representava o vento e as chuvas, o Marduk, né, representando aí o protetor da cidade da Babilônia, e o Star, deus a chuva, né, a primavera e a fertilidade. Então, para cada item importante aí da natureza, eles tinham um deus representando. Isso era a visão, né, que eles representavam aí para a gente, utilizando essa forma para poder manter aí essa sociedade extremamente importante, né, nessa região e tão importante hoje que é chamado Oriente Médio e que foi tão importante aí na antiguidade. Beleza, pessoal? É isso que eu tinha aqui para vocês. Grande abraço, bons estudos aí. Estude com responsabilidade, porque só assim você vai conseguir êxito aí nessa sociedade tão complexa. Tá bom? Abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.